Fala galera, eu sou o Dudu Alushi e hoje eu vou falar para vocês sobre gasto energético e cálculo de dieta. Bom, então nessa aula eu vou abordar o balanço energético e os componentes do gasto energético, como o gasto energético de repouso e a taxa metabólica basal, o efeito térmico dos alimentos, o gasto energético da atividade física. E dentro do gasto energético da atividade física, a gente vai ver o gasto energético do exercício e a termogênese da atividade não exercício, que são os dois componentes do gasto de atividade física. E a gente precisa entender bem esses componentes para aprender a calcular o gasto energético de uma pessoa, né? E a partir daí montar a dieta. Então a gente também vai entender o que é o fator atividade, que simplifica bastante o cálculo do gasto energético, como calcula o gasto energético, e eu vou dar um exemplo de cálculo de dieta para uma dieta para emagrecimento. E também vou explicar um pouco como escolher o déficit calórico. Então vamos falar inicialmente sobre o balanço energético e os componentes do gasto energético. Bom, dentre os componentes do balanço energético, a gente tem a ingestão calórica. E na ingestão calórica, obviamente, estão os macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras. E do outro lado da equação, a gente tem o gasto energético e os componentes do gasto energético, que estão o gasto de repouso, ou taxa metabólica basal, o efeito térmico dos alimentos, ou termogênese induzida pela dieta, e o gasto de atividade física. E aqui o gasto de atividade inclui qualquer tipo de atividade exercida pela pessoa. Não só exercício físico, né? Mas todo tipo de movimento. Quando a ingestão calórica é igual ao gasto energético, a gente tem o que se chama de balanço energético neutro. Ou seja, o indivíduo mantém o seu peso e composição corporal estável, né? Claro que o peso pode variar em relação à retenção de líquidos, enfim, mas a massa corporal permanece estável. Quando a gente tem a ingestão calórica menor que o gasto energético, ou seja, o indivíduo consome menos calorias do que ele gasta, a gente tem uma situação de balanço energético negativo, a gente tem um déficit energético, né? E aí a gente vai discutir mais para frente sobre essa escolha do déficit energético. Outra alternativa, quando a gente tem uma situação de déficit calórico, é em vez de reduzir a ingestão energética, a gente aumentar o gasto energético. A forma mais fácil de fazer isso é aumentar o gasto de atividade, né? E quando o indivíduo tem uma ingestão calórica maior do que o gasto energético, a gente tem a situação de superávit calórico, né? Que é uma situação quando alguém deseja, por exemplo, ganhar massa muscular, ou também a situação quando uma pessoa está ganhando peso, acumulando gordura. Primeiro, então, vamos falar sobre a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é a quantidade de energia necessária para manter as funções básicas do nosso organismo, como respiração, circulação, a temperatura corporal, basicamente manter o funcionamento do nosso organismo. É a energia mínima necessária para a sobrevivência, né? E essa taxa metabólica basal, ela precisa ser medida em condições em que o indivíduo está em repouso por pelo menos 12 horas, né? Então, normalmente o que a gente mede na prática é o gasto de repouso. Ele é um pouco acima, ele é um pouco maior do que a taxa metabólica basal. Então, nos nossos cálculos, a gente pode considerar por aproximação que o gasto de repouso é equivalente à taxa metabólica basal, certo? O gasto energético total inclui, além do gasto de repouso, o efeito térmico dos alimentos, que eu já vou explicar o que significa, e o gasto de atividade física. Então vamos começar pelo gasto energético de repouso ou taxa metabólica basal. Geralmente, o gasto energético de repouso ele é aproximadamente 60% a 70% do gasto energético total. E esse gasto de repouso ele depende principalmente da massa corporal do indivíduo. Então, quanto maior a massa corporal, maior é esse gasto de repouso ou taxa metabólica basal. E dentre a massa magra e a massa gorda,
a massa magra gasta mais energia, sendo que alguns órgãos têm uma contribuição muito grande para o gasto de repouso, né? Principalmente o fígado e o cérebro. O nosso cérebro, por exemplo, tem um gasto diário estimado de aproximadamente 400 a 500 calorias. O fígado também tem um gasto alto. Eu já vou mostrar uma tabela para vocês com o gasto energético por quilo para cada órgão, né? E o tecido adiposo, o tecido muscular também tem uma certa contribuição com isso, e a contribuição deles pode ser mais variável porque são dois tecidos que podem aumentar bastante de tamanho ou reduzir, né? Mesmo quando os indivíduos têm o mesmo peso corporal, a gente pode ter uma variabilidade no gasto de repouso de até 250 calorias, mesmo pessoas com a mesma composição corporal, né? Aqui nessa tabela vocês podem observar então a taxa metabólica por órgão por quilo, né? Então, por exemplo, o fígado ele gasta 200 calorias por quilo e o nosso fígado ele pesa aproximadamente 1,5 kg. Mas o fígado é um órgão que pode variar de tamanho dependendo da pessoa, né? Alguns indivíduos podem ter fígados maiores. Quando alguém ganha peso, alguns órgãos vão aumentar de tamanho. O fígado, o coração, né? O cérebro não muda. O cérebro também tem aproximadamente 1,5 kg. E cada quilograma de cérebro gasta 240 calorias. Então, a taxa metabólica dos órgãos, que incluem a massa magra, né? Os órgãos fazem parte da nossa massa magra, é bastante alta, né? O coração e rins, aqui eles pesam o coração mais ou menos 300 gramas, os rins 150 gramas, daria 440 calorias por quilo, né? Agora, o músculo e o tecido adiposo, eles gastam bem menos calorias do que os outros órgãos, proporcionalmente eles gastam muito menos. O músculo 13 calorias por quilo, enquanto o tecido adiposo 4,5 calorias por quilo. Mas o músculo, por exemplo, ele pode ser 40 a 50% do nosso peso corporal. Então aí que vai aumentar a sua contribuição, né? Porque por quilograma a contribuição é pequena. Mas a gente, obviamente, tem muito mais tecido muscular, por exemplo, do que a gente tem tecido do fígado ou do coração, enfim. E o tecido adiposo também, quando uma pessoa ganha peso, o gasto calórico dela aumenta, uma pessoa ganha gordura, o gasto calórico dela aumenta, porque o tecido adiposo aumenta. E é importante dizer também que a pessoa, quando ela fica obesa, ela não ganha só tecido adiposo, ela também tem aumento da massa muscular. Obviamente, aumenta muito menos do que uma pessoa que está direcionando um treinamento para hipertrofia muscular, tá? Então, por exemplo, se você considera dois indivíduos que têm o mesmo peso e composição corporal diferente, o gasto energético de repouso, taxa metabólica basal desses indivíduos pode variar bastante, devido principalmente à diferença da massa muscular e na gordura corporal. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você tiver um fisiculturista de 100 quilos e um indivíduo obeso de 100 quilos, não dá para usar a mesma, vamos considerar que eles têm a mesma altura, a mesma idade, 1,70 por exemplo. Não, obviamente não faz nenhum sentido usar a mesma equação para calcular o gasto energético de repouso desses indivíduos, porque a composição corporal é completamente diferente, né? E a gente consegue ter uma noção aqui, por essa tabela, por exemplo, que o gasto de repouso do obeso e do fisiculturista devem ser bem diferentes, né? É isso que eu vou mostrar para vocês, ensinar a calcular como a gente utiliza diferentes equações para indivíduos com composição corporal diferente. Mas antes de chegar nessas equações, vamos falar sobre o efeito térmico dos alimentos e o gasto de atividade física. O efeito térmico dos alimentos é o gasto energético que o nosso corpo tem para digerir, para absorver e metabolizar os nutrientes. E aproximadamente o efeito térmico dos alimentos é em torno de 10% do nosso gasto energético. Então, se o indivíduo tem um gasto energético de 2.500 calorias, o efeito térmico do alimento seria mais ou menos 250 calorias. Ou seja, se ele ingere 2.500 calorias, o corpo dele gasta aproximadamente 250 calorias
para ocorrer a digestão e absorção desses nutrientes. E dentre os macronutrientes, né, a proteína é que tem o maior efeito térmico do alimento, né? Sendo que efeito térmico dos alimentos também é chamado de termogênese induzida pela dieta. Então aqui tem a hierarquia dos macronutrientes. Como eu falei, na média, o nosso corpo tem o efeito térmico dos alimentos é aproximadamente 10% da ingestão calórica, do gasto energético, mas a proteína é o macronutriente que o nosso corpo gasta mais energia para digerir, para absorver e para metabolizar. Em segundo lugar vem o álcool, que é de 10 a 30% do gasto energético. Depois temos os carboidratos, com entre 5 a 10%, mais próximo de 5%. E a gordura é o macronutriente que o nosso corpo tem menos trabalho para fazer a digestão e a absorção e, consequentemente, gasta menos energia, tem um menor efeito térmico, né? Tem muita gente que acha que a gordura tem um efeito térmico maior que o carboidrato, e isso é um equívoco, né? Então, muitas pessoas acreditam que aumentar o consumo de proteína numa dieta para emagrecimento é interessante porque a proteína tem um maior efeito térmico. Mas, quando a gente faz as contas, por aproximação, por exemplo, se você pegar um indivíduo que come 100 gramas de proteína e você dobrar para 200 gramas, não vai aumentar tanto o gasto energético como muita gente pensa. Talvez vá aumentar ali próximo de 100 calorias, você dobrando a quantidade de proteína na dieta e reduzindo de outro macronutriente, por exemplo, aumentando 400 calorias de proteína na dieta e reduzindo 400 calorias de gordura. Então, o impacto desse aumento da proteína na dieta, no gasto energético, não é tão grande, né? Obviamente ajuda, mas o mais impactante efeito da proteína no emagrecimento é o aumento na saciedade e a redução no catabolismo muscular, né? Porque o aumento da proteína diminui a degradação proteica muscular. Então, por isso que, obviamente, é interessante aumentar a proteína até uma certa quantidade em uma dieta para emagrecimento. Agora vamos falar do gasto de atividade física. Como eu já mencionei anteriormente, o gasto da atividade física ele pode ser dividido em gasto de exercício físico, e o gasto das atividades do dia a dia. E esse gasto das atividades do dia a dia, que não são exercício, ou seja, não é uma atividade planejada, a gente chama de termogênese da atividade não exercício, ou termogênese da atividade não exercitada. Eu vou chamar aqui a sigla em inglês de NEAT, certo? A energia gasta em atividades físicas é determinada pela duração e intensidade em proporção ao peso corporal. Assim, apesar de tipicamente serem menos ativos fisicamente, pessoas com obesidade frequentemente têm custos energéticos diários semelhantes para a atividade física como aqueles sem obesidade. E o gasto energético da atividade física declina com a perda de peso, a menos que a quantidade e intensidade aumente para compensar. Ou seja, a pessoa mais pesada, se ela está fazendo uma esteira, por exemplo, a 5 km por hora, ela vai gastar mais energia do que a pessoa mais leve, porque ela carrega um peso corporal maior. E quando a gente perde peso, por pesar menos, a gente vai gastar menos energia. Então é importante que no processo de emagrecimento, o indivíduo ele aumente a duração ou a intensidade para ele conseguir manter o mesmo gasto anterior, né? Porque se você tem uma pessoa que pesa 80 quilos e ela está correndo, por exemplo, na esteira a 8 km por hora, se ela baixar 5 quilos, né? Se ela começar a pesar 65 quilos e ela correr na mesma velocidade, ela estará gastando menos energia, já que ela pesa menos. Então vamos focar aqui na termogênese de atividade não exercício, que é muitas vezes ignorada. Muitos profissionais e muitas pessoas, quando vão calcular a dieta, elas só se preocupam com o gasto do exercício, como se o gasto do exercício fosse o principal tivesse principal contribuição para o gasto da atividade física. Mas geralmente a principal contribuição para o gasto da atividade vem do gasto das atividades do dia a dia, que é a termogênese de atividade não exercício, ou seja, o gasto de energia que a gente tem
fazendo atividades que não são exercício, né? Geralmente a maior contribuição vem isso. A não ser no caso de atletas profissionais e amadores que têm um grande volume de exercício diariamente, né? Alguns atletas chegam a treinar 4, 6 horas por dia. Então, obviamente, esses indivíduos têm um gasto de exercício muito alto. Mas, para a maioria das pessoas, que às vezes vai para a academia 1 hora por dia, 1 hora e meia, muitas vezes elas têm um gasto maior com as atividades ali do dia a dia, né? Ou não, né? Às vezes a pessoa tem uma termogênese de atividade no exercício muito baixa. Por exemplo, um indivíduo que trabalha o dia todo sentado, que anda muito de carro, anda pouco a pé, que fica a maior parte do tempo sentado, ele vai ter uma termogênese de atividade no exercício muito baixa. Enquanto um pedreiro, um cara que trabalha na obra, por exemplo, um gari que trabalha o dia todo em pé, vai ter uma termogênese de atividade no exercício muito alta. Então, o NEAT ele pode variar muito entre as pessoas e depende muito também do tipo de ocupação que a pessoa faz, né? Inclusive, evidências sugerem que o baixo NEAT pode ocorrer na obesidade, mas de uma forma muito específica. Teve um estudo, por exemplo, que ele comparou indivíduos obesos com indivíduos magros. Na verdade, eles monitoraram com um chip essas pessoas e eles observaram que os indivíduos obesos que faziam o mesmo tipo de ocupação que as pessoas que não eram obesas, eles se sentavam 2 horas e meia a mais por dia do que os indivíduos magros sedentários, né? Então, os indivíduos tinham uma tendência inata a ficar mais tempo sentado. Então, isso é uma tendência inata. Tem pessoas que têm uma tendência a ficar mais tempo em pé, mais tempo inquieta e tem um NEAT mais alto. Isso é muito importante a gente avaliar quando faz uma consulta, né? A gente se preocupar com o tipo de atividade que a pessoa faz e, de repente, até usar aqueles aplicativos de monitor de passos que você consegue ter uma noção ali se a pessoa fica bastante tempo em pé, se ela anda bastante. Por que isso é importante? Porque quando você vai calcular o gasto energético total, você precisa ter uma noção, uma estimativa de como é o gasto de atividade dessa pessoa. E não adianta você conhecer só o gasto de exercício, que a pessoa treina 1 hora por dia, treina 1 hora e meia. Você precisa ter uma noção desse componente do gasto de atividade, a termogênese de atividade e não exercício. Então vamos falar sobre o cálculo do gasto energético. Bom, existem algumas equações para calcular o gasto energético de repouso. Algumas já são bem conhecidas, como as equações da Organização Mundial de Saúde. Nessas equações, para você calcular o gasto de repouso ou taxa metabólica basal, você basicamente precisa saber a idade do indivíduo, você precisa saber o peso e ela também vai ser diferente de acordo com o sexo. Se for homem ou mulher, vai ter diferença. Mas nessas equações, por exemplo, não precisa de altura, né? Então, essa equação bem conhecida são equações que não são muito adequadas para utilizar em indivíduos obesos, são equações para indivíduos eutróficos, né? E também não são muito adequadas para utilizar, por exemplo, em pessoas que têm muita massa muscular. A equação de Ares-Benedit é a equação mais antiga para calcular o gasto de repouso. A gente tem uma equação para homens e para mulheres. Nessa equação você tem o peso, tem a altura, o A aqui, a altura aqui tem que ser colocada em centímetros, e você também tem a idade, né? A equação de Mifflin também é uma equação bem conhecida. Por sinal, essa equação de Mifflin ela foi a mais adequada para ser utilizada em indivíduos obesos. Em alguns estudos, mostrou que a equação de Mifflin ela oferecia um melhor resultado para indivíduos obesos. Ainda assim, ela superestima o resultado mesmo em indivíduos obesos, tá? E eu gosto de utilizar, ela também pode ser utilizada para indivíduos eutróficos, mas geralmente o valor dela, comparado à equação de Ares-Benedit e a equação da Organização Mundial de Saúde, ela dá um valor mais baixo que essas equações. Nem sempre, mas na maioria das vezes ela dá um valor mais baixo, às vezes dá 50, 100 calorias mais baixo do que a equação de Ares-Benedit ou a equação da Organização Mundial de Saúde. A equação de Ares-Benedit, ela
ela costuma dar parecido com a equação da Organização Mundial de Saúde, mas obviamente isso depende. Em alguns casos pode dar uma diferença grande, tá certo? Então a equação de Mifflin também pode ser utilizada para indivíduos eutróficos. E se for utilizar indivíduos com sobrepeso e obesidade, ela é mais adequada que as outras equações, né? Eu também costumo utilizar, quando eu desconfio que a pessoa tem um metabolismo lento, também costumo utilizar a equação de Mifflin, né? Se você vai trabalhar com uma dieta para hipertrofia, talvez seja mais adequado utilizar a Rs-Benedict ou a equação da OMS, né? Principalmente se o indivíduo tem um metabolismo mais acelerado. Mas aquelas equações não são apropriadas para indivíduos com mais massa muscular como fisiculturistas. Entendam aqui, fisiculturista não necessariamente como aquele cara que tem muita massa muscular, mas uma pessoa que já tem uma quantidade de massa muscular acima da média da população poderia se encaixar aqui nesse padrão. Então não é necessariamente um indivíduo que compete em competições de fisiculturismo, mas uma pessoa que tem um físico bem atlético, com uma proporção de massa muscular bem acima da média, né? Não necessariamente um gigante, enfim, né? E aqui essas equações valem para homens e para mulheres. Nessas equações a gente não tem, não precisa de idade, não precisa de altura. Basicamente você precisa saber o peso e o percentual de gordura do indivíduo e daí tirar a massa livre de gordura. Então na equação de Cunningham, por exemplo, você precisa basicamente da massa livre de gordura e obviamente para saber a massa livre de gordura você vai precisar saber o percentual de gordura da pessoa, né? E aí obviamente você subtrai o peso menos o peso gordo do indivíduo, você tem a massa livre de gordura. As equações de Tinsley são equações mais recentes, foram desenvolvidas num estudo de 2018 que foi feito com fisiculturistas. Então por isso que as equações de Tinsley são apropriadas para fisiculturistas, só devem ser utilizadas para fisiculturistas. Nós temos basicamente duas equações. Os resultados podem dar um pouco diferente entre elas. Uma tem o peso total, mas lembrem que ela está só pelo peso, porque é uma equação que está considerando já uma pessoa que tem uma maior massa muscular em relação ao indivíduo eutrófico. Mas também tem outra equação de Tinsley que usa massa livre de gordura, né? Eu costumo utilizar mais a primeira, né? Muitas vezes essas equações, a equação de Tinsley e a de Cunningham dão resultados parecidos. E aí qual que você vai escolher, né? Às vezes é mais apropriado você escolher a equação que dá uma, você pode fazer pelas duas e usar aquela que dá o menor valor. A não ser que você tenha um indivíduo, por exemplo, com um metabolismo que você desconfia que esse indivíduo tem um metabolismo acelerado porque ele é muito resistente a ganhar peso. Aí você pode optar por escolher a equação que dá o maior valor. Então, quando você for utilizar uma equação, você pode fazer a conta por outras, né? Nesse caso aqui você poderia fazer Cunningham e Tinsley, né? Se for para um indivíduo com físico bem atlético. E aí você poderia escolher o maior ou menor valor com base nesse raciocínio. Se o indivíduo é um indivíduo resistente ao ganho de peso, tem um percentual de gordura baixo, você poderia optar pelo maior valor. Se o indivíduo não tem um metabolismo acelerado, um metabolismo anormal, seria mais interessante escolher o menor valor entre os resultados. Vamos fazer algum exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo. Bom, então aqui esse exemplo está com os meus dados. Carlos, 37 anos, 82 quilos, 1,72 de altura, 12% de body fat, o percentual de gordura. Então aqui eu fiz o cálculo e eu gostaria que vocês fizessem aí também como exercício. Aqui eu fiz o cálculo pela Organização Mundial de Saúde, então coloquei ali a idade. Bom, pela idade a gente usa a equação de 30 anos para cima. E ali está o peso, vezes 11,472 mais 873,1 dá 1.814 calorias. Usando a fórmula de Rs-Benedict, a gente encontra o valor de 1.806 calorias, certo? Podem ver que o resultado de Rs-Benedict e da OMS deu muito parecido, então tanto faz nesse caso se fosse escolher um dos valores, né?
A equação de Mifflin, como eu falei anteriormente, né, deu um valor bem abaixo ali, quase 100 calorias abaixo, né, a equação de Mifflin-Sanjero. E usei ali também a equação de Cunningham em Tinsley. Então eu fiz a conta por todas as equações para vocês entenderem como é importante a gente saber como utilizar as equações, porque, como vocês podem perceber, o resultado dá bem discrepante aí entre algumas equações, né? Enquanto a OMS e a Rs Benedict deu muito próxima, se a gente for comparar a Mifflin com a equação de Cunningham, dá um resultado bem distante, né? Então, a equação de Cunningham, você precisa calcular a massa livre de gordura. Basicamente, o que você faz é 82 quilos menos 12% de gordura. Pode fazer na calculadora. 82 menos 12% vai dar aproximadamente 72 quilos. E aí você coloca ali 22 vezes a massa livre de gordura mais 500, que dá 2.084 calorias. E a equação de Tinsley, eu escolhi uma das equações de Tinsley, a equação que vai o peso, dá 24,8 vezes 82 mais 10, dá 2.044 calorias. Então, geralmente, a equação de Cunningham e Tinsley dão resultados mais próximos, né? Às vezes dá um resultado bem distante, mas elas dão resultados mais próximos entre elas do que entre as outras, obviamente. Bom, aí, obviamente, todas essas equações foram utilizadas para a mesma pessoa. E quando você vai fazer o cálculo, obviamente, você não precisa fazer o cálculo com todas as equações. Mas a pergunta é, qual equação devemos escolher nesse caso? Bom, se a gente voltar ao exemplo anterior, como é que a gente vai escolher a equação? Então, se a gente observar os dados do indivíduo, a gente estava falando de alguém com um físico atlético. E se o físico do indivíduo é um físico atlético, você teria que escolher as equações de Cunningham ou Tinsley, né? Então, quando eu for fazer o cálculo do gasto energético total para esse indivíduo, Carlos, que tem 12% de gordura, 82 quilos, né? Porque se ele tivesse 82 quilos e 30% de gordura, aí provavelmente seria mais apropriado usar a equação de Mifflin, né? Porque 82 quilos com 12%, com aquela altura, é alguém com um percentual de gordura aí bem elevado. Mas, naquele exemplo, com 12% de gordura, com 1,72 e 82 quilos, é alguém com físico atlético. Por isso é importante, né, fazer a avaliação da composição corporal. Bom, o próximo passo, depois que a gente tem o gasto de repouso, é calcular o gasto energético total. E para calcular o gasto energético total, você pensa, bom, eu precisaria do efeito térmico do alimento e do gasto de atividade. Mas felizmente existe uma forma mais fácil e direta de fazer isso, que é usar o fator atividade. O fator atividade basicamente é um fator que dá uma estimativa do gasto de atividade desse indivíduo. E nesse fator já está embutido o efeito térmico do alimento. Porque se você olhar ali na equação, gasto energético total vezes gasto de repouso vezes fator atividade, se você passar o gasto de repouso para o outro lado, ele passa dividindo o gasto total, você vai ver que o fator atividade ele depende do gasto energético total e ali dentro está o efeito térmico do alimento. Então, esse fator atividade, né, ele vai, obviamente, para você utilizar ele, você precisa ter uma boa noção do gasto de atividade dessa pessoa, como é a rotina dessa pessoa, como é a rotina de exercício e também o tipo de ocupação que esse indivíduo faz. E antes de eu continuar aqui, eu vou colocar um parênteses aqui sobre a fórmula simplificada que muitas pessoas costumam utilizar para calcular o gasto de repouso. A fórmula simplificada, né, ou fórmula de bolso, ela não é interessante a gente utilizar como cálculo porque é uma forma grosseira para fazer o cálculo do gasto de repouso. Então eu não recomendo, ela poderia dar uma estimativa aproximada, mas é uma aproximação grosseira quando se fala de gasto de repouso. Então, se você quer fazer algo bem feito em termos de gasto de repouso, é melhor fazer como eu mostrei anteriormente, né? Usar as equações de acordo ali com a composição corporal do indivíduo e o metabolismo desse indivíduo, né? Bom, a gente tem aqui essa tabela que eu montei para vocês. É baseada
também na tabela da Organização Mundial de Saúde, mas aqui está melhor distribuído para ser utilizado os fatores. A maioria da população tem um fator atividade em torno de 1,6, né? Enquanto as pessoas mais sedentárias vão ficar abaixo de 1,6 e as pessoas mais ativas vão ficar acima de 1,6, né? E da onde que vem esses dados aqui? Então eu vou mostrar para vocês, e só fazer outro parênteses aqui importante. Se você vai trabalhar com um indivíduo que busca emagrecimento, tá? Dificilmente, principalmente indivíduos obesos, dificilmente ele vai ter um fator de atividade acima de 1,6. Né? Dificilmente ele vai ser muito ativo, até porque se esse indivíduo está obeso, em parte é porque ele não tem um gasto de atividade elevado. Né? Então isso já ajuda bastante quando a gente vai trabalhar com emagrecimento, a provavelmente escolher fatores de atividades abaixo de 1,6. Então 1,5, 1,4. E alguém pode falar, Dudu, mas se a pessoa não é muito sedentária, não deveria ter um fator de atividade mais baixo? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Então, essa figura é de um estudo, né? E nesse estudo eles mediram o fator de atividade, né, de várias pessoas, né, homens e mulheres. E aqui vocês podem perceber então que o fator de atividade desses indivíduos indivíduos de vida livre, basicamente, eles monitoraram o gasto energético dessas pessoas. E vocês podem ver que a maioria das pessoas fica aqui em torno de 1,5 a 1,7, né? Então poucos indivíduos vão ter um fator de atividade muito baixo aqui. Enquanto também poucos indivíduos, né, vão ter fatores de atividades que vão passar de 2. Então aqui ele fala, né, os dados sobre o gasto de energia de vida livre medidos com água duplamente marcada, então esse é o método que eles medem o gasto energético total, permitem a avaliação de limites para o fator atividade. Em nosso site, os dados foram compilados para mais de 600 indivíduos, onde o gasto de energia foi medido no intervalo de 2 semanas, com o mesmo protocolo. A amostra exclui indivíduos com menos de 18 anos ou aqueles envolvidos em intervenções na gestão de energia, né? Atividade física, incluindo desempenho atlético, ou aqueles que estavam, ou mulheres que estavam grávidas, amamentando ou doentes, né? Então aqui ele está falando que exclui esse grupo de pessoas. A amostra inclui números semelhantes de mulheres e homens, com uma ampla variação de idade, altura, peso e índice de massa corporal. Apesar da grande variação nas características dos sujeitos, há uma faixa estreita do fator de atividade dos sujeitos, né? Realmente a faixa estreita seria ali, como eu falei, né, em torno de 1,6. Então, por isso que é bom a gente ter essa noção para fazer o cálculo do gasto energético. Então, pessoas que vão ter... quando a pessoa é muito ativa, realmente, um indivíduo que faz muito exercício físico, faz 3 horas de exercício, 4 horas, aí ele pode chegar lá acima de 1,8, 1,9, 2, fator de atividade de 2. Mas boa parte das pessoas vai ter um fator de atividade ali abaixo de 1,7, em torno de 1,6. Beleza? Então é muito importante a gente conhecer, não só, porque imagina uma pessoa que passa 1 hora por dia na academia, mas o resto do dia passa sentado, se movimenta pouco, é mais provável que o fator de atividade dessa pessoa seja próximo de 1,5 do que 1,7. Né? E aí alguém pode falar, mas se o indivíduo treina pesado, Dudu? Bom, quando a pessoa treina pesado, se ela treinar 1 hora pesado e ela põe muita carga, provavelmente os intervalos de descanso vão ser grandes. Por isso que o gasto dela no exercício não vai ser tão alto só por treinar pesado. O volume do treino conta muito também quando se fala de gasto do exercício, né? Então aqui eu fiz um exemplo para vocês terem uma noção do gasto energético total com diferentes fatores de atividade, quanto muda. Então eu peguei os dados do exemplo anterior, do Carlos, no caso sou eu usei a equação de Tinsley, porque é um físico atlético, né? Deu um valor mais baixo que a equação de Cunningham, deu 2.044 calorias, eu escolhi esse valor. E aqui eu multipliquei por diferentes fatores de atividades, 1,5, 1,6, 1,7.
É importante lembrar que quando a gente calcula o gasto energético total, a gente está calculando uma média, né? Mas as pessoas gastam energia, provavelmente o gasto energético vai variar durante os dias da semana. Então, às vezes a pessoa segue a rotina parecida 5 dias na semana, mas nos finais de semana ela tem uma boa redução no gasto de atividade. Então, ela poderia também mudar nos finais de semana ou pode escolher um valor médio ali, né? Então, se durante os dias da semana você acredita que tem um fator de atividade 1.7, mas nos finais de semana você é muito pouco ativo, você, em vez de usar 1.7, você poderia usar 1.6, né? Para ser o valor médio todos os dias. Mas é possível também ajustar a dieta dia a dia também, só obviamente dá mais trabalho. Eu prefiro usar um valor médio para ser todos os dias, por mais que nos finais de semana, por exemplo, eu gaste menos energia, né? Então, olha aqui, ó. Então, com 1.5 dá 3.066 calorias, com 1.6 dá 3.270 calorias, então dá uma diferença aí de 200 calorias, mais ou menos. E aqui para 1.7, 3.475 calorias. Então, dá para ver aí para cada fator de atividade uma diferença de 200 calorias. Bom, como essa conta foi feita com os meus dados, eu vou falar para vocês que o meu gasto energético se aproxima mais de 1.6. Realmente, nos dias de semana eu posso ter um valor um pouco maior que isso daqui, mas nos finais de semana eu me aproximo mais de um fator de atividade de 1.5, né? Então, comparando com a minha ingestão calórica, o meu gasto energético se aproxima aí de umas 3.200, 3.300 calorias, tá? E é legal a gente comparar isso com a ingestão energética, mas, como eu vou mostrar para vocês ali no final, é complicado a gente muitas vezes usar o recordatório alimentar como base para montar uma dieta, e eu já vou explicar para vocês. Por isso que é importante a gente entender como calcula o gasto energético. Depois que você tem o cálculo do gasto energético do indivíduo, né, você vai montar uma dieta. E se você montar uma dieta para emagrecimento, para definição muscular, uma pergunta é: como você escolhe o déficit calórico desse indivíduo, né? E se for uma dieta para hipertrofia, o ponto é como seria a escolha do superávit calórico. Como em algum momento para vocês eu vou dar uma aula sobre hipertrofia muscular, eu vou deixar aqui para fazer um exemplo básico aqui falando de emagrecimento, né? Geralmente não se ensina isso na faculdade, né? Como escolher déficit calórico. Mas eu vou falar aqui para vocês um raciocínio que eu costumo utilizar, baseado, obviamente, em alguns estudos, embora esse tipo de tabela não exista nos estudos, né? Eu que montei essa tabela. Bom, se o indivíduo é eutrófico, é interessante a gente escolher um déficit calórico ali em torno de 500 calorias, 400 a 600 calorias. O indivíduo eutrófico é um indivíduo não obeso. Por quê? Porque nessa situação, se você tiver um déficit calórico muito grande, você pode fazer o indivíduo perder muita massa muscular, tá? Enquanto, quando a gente trabalha com indivíduos com sobrepeso e obesidade, o déficit calórico pode ser maior, e muitas vezes eu digo deve ser maior, porque o indivíduo obeso, primeiro, ele tem menos risco de catabolizar, e dependendo do grau de obesidade, você realmente precisa que essa pessoa perca peso de forma mais rápida, perca gordura de forma mais rápida, até porque tem diversos estudos mostrando que o indivíduo obeso, ele perdendo peso de forma mais rápida, perdendo mais peso no início, ele tem maior chance de ter uma maior manutenção de peso no longo prazo do que se ele perder esse peso de forma lenta. Então, uma maior perda de peso no início favorece a manutenção do peso no longo prazo, né? Até porque imagina você trabalhar com um indivíduo lá que pesa 130 a 150 quilos e você dá um déficit calórico de 500 calorias, né? Desmotiva a pessoa a perder o peso de forma muito lenta. Então eu costumo escolher, quando o indivíduo obeso, eu escolho o déficit calórico dele de acordo com
o tamanho corporal dele. Quanto mais obeso, maior o déficit escolhido, né? Então, por exemplo, se é um indivíduo com obesidade grau 1, eu escolheria algo ali em torno de 700 a 1000 calorias. Se é um indivíduo com obesidade grau 2, poderia ser 1000 calorias ou um pouco mais, dependendo do caso. E também, obviamente, a gente tem que ver se esse indivíduo vai ter adesão à dieta também, né? E se for um indivíduo mais obeso ainda, obesidade grau 3, posso chegar a déficit 1500 calorias ou até mais, dependendo do grau de obesidade e dependendo do risco desse indivíduo, porque perder peso rápido também vai ser muito importante para melhorar a saúde dessa pessoa, melhorar a saúde cardiometabólica dele. Então essa perda de peso vai melhorar o controle glicêmico, vai baixar os níveis de colesterol, então ela precisa no início ser rápida, né? Nem que depois ela seja mais lenta. Já no indivíduo que é eutrófico ou um indivíduo que é um fisiculturista natural, se você fizer um déficit calórico muito alto, isso pode sacrificar muito a massa muscular dele. Então, nessas pessoas é melhor trabalhar com um déficit calórico próximo de 500 calorias, tá? Porque quanto menor o percentual de gordura, maior o risco de perder massa muscular. Usuários de esteroide têm a vantagem de, pelo fato de estarem usando esteroides, é como se tivesse uma blindagem. Então, esses indivíduos têm um risco bem menor de catabolizar, né? Do que uma pessoa que não está usando esteroide. Obviamente, essa proteção do esteroide é enquanto o cara está usando esteroide, porque após ele usar esteroide, obviamente ele tende a perder bastante massa muscular após a interrupção do uso do esteroide. Mas o fisiculturista que faz uma dieta para definição muscular, eles muitas vezes fazem déficit calóricos de 1000 calorias ou mais, e não perdem massa muscular devido ao fato dos esteroides serem muito potentes para aumentar a síntese proteica e reduzir a degradação proteica. Agora eu vou fazer um exemplo, né, de uma dieta para emagrecimento ou definição muscular. Bom, para calcular a dieta a gente precisa dessas informações básicas aqui. Aqui um exemplo, um roteirinho básico para montar uma dieta. Você precisa, obviamente, da anamnese, onde você vai tirar várias informações, inclusive informações sobre a rotina do indivíduo, o gasto de exercício, o gasto de atividade. O recordatório alimentar, para ter uma noção sobre as preferências, sobre a ingestão dos tipos de alimento, para ter uma noção da ingestão alimentar, mas aqui a gente tem que tomar cuidado também, porque as pessoas costumam subestimar a ingestão calórica. Você precisa fazer a avaliação física, isso é muito importante também para você escolher a equação para calcular o gasto calórico. A partir daí você calcula o gasto de repouso e o gasto energético total. Você escolhe o déficit calórico, ou se for uma dieta para hipertrofia, o superávit calórico. Você determina o valor energético total depois que você calculou o gasto energético total, colocou um déficit calórico, você tem a quantidade de calorias que você vai trabalhar com essa pessoa. A partir daí, o melhor é você começar pela ingestão proteica e depois de determinar ali a quantidade de proteína, o percentual de proteína, você vai escolher ali o que sobrar para carboidratos e gorduras. E depois disso, que você tem os macronutrientes, você faz a montagem do plano alimentar. Então essa é uma forma de montar a dieta que eu acredito bem tranquilo, é um roteiro bem tranquilo de seguir. Bom, nesse exemplo aqui, o exemplo do Carlos, que eu citei anteriormente, 82 quilos, com um gasto energético de 3.270 calorias. Então aqui eu escolhi aquele gasto de repouso de 2.044 calorias, com o fator atividade 1.6, que dá um gasto energético de 3.270 calorias. E o objetivo desse indivíduo é definição muscular. Então aqui eu escolhi um déficit de 600 calorias, né? Aí eu subtraio o gasto energético total menos o déficit calórico e tenho a dieta dele que vai ter 2.670 calorias, que eu chamo de valor energético total, né? As calorias que a gente vai trabalhar com esse indivíduo. Para um indivíduo que está buscando definição muscular, que faz musculação, que pretende manter a massa muscular durante o processo de perda de gordura,
É interessante consumir mais de 2 gramas por quilo de proteína. Eu, particularmente, gosto de começar muitas vezes com algo próximo de 2,5. A recomendação de proteína para alguém que busca, para indivíduos fisiculturistas naturais, que buscam definição muscular, é em torno de 2 a 3 gramas por quilo. Pode ser válido até um pouco mais quando o percentual de gordura está bem baixo, né? Lembrando que as proteínas também ajudam na saciedade, além de ajudar na manutenção da massa muscular, e também podem estimular um pouco o aumento do gasto energético. Então, 2,5 gramas por quilo vezes 82 dá 205 gramas de proteína. E convertendo em calorias, multiplicamos por 4 e encontramos 820 calorias de proteína. Para saber o percentual de proteína na dieta, você vai fazer uma regra de 3 aqui. Eu fiz direto. 820 menos o total, dividido pelo total de calorias vezes 100, dá 31% da dieta de proteína. Sobrou 69% das calorias para carboidratos e gorduras. Aqui é interessante, eu gosto de utilizar uma quantidade de carboidrato de 40%, né? Eu acho importante porque o carboidrato é muito importante para manter a performance nos treinos, né? Mas a pessoa poderia escolher um pouco menos de carboidrato, dependendo do caso. Se fosse um indivíduo obeso, resistente à insulina, poderia ser um pouco menos. Mas eu particularmente prefiro usar essa quantidade próxima de 40%. 40% de 2.670, você multiplica 2.670 vezes 0,40, dá 1.068 calorias, e divide por 4 e encontra a quantidade em gramas de carboidrato, 267 gramas. E para finalizar, sobra dos 69%, 29% é gordura. Então 0,29 vezes 2.670 dá 774 calorias de gordura na dieta. Dividindo por 9, porque 1 grama de gordura é 9 calorias, dá 86 gramas de gordura na dieta. Então aqui a gente tem todos os macronutrientes do indivíduo. 205 gramas de proteína, 264 gramas de carboidrato e 86 de gordura. Temos uma dieta com déficit de 600 calorias. Então essa é a dieta básica. Depois disso teria que montar o plano alimentar, né? Que não é muito difícil, depois de certa prática, tá bom? Mas aqui, pessoal, obviamente o objetivo aqui não era ensinar a montar uma dieta. Eu fiz um exemplo básico. Só para concluir o raciocínio aqui do cálculo do gasto energético. Em outro momento, em outra aula, vocês podem ver com mais detalhes como fazer o cálculo de uma dieta, mas o objetivo aqui primordial era ensinar a calcular o gasto energético, né, o gasto de repouso, o gasto energético total, e entender os outros componentes do gasto energético. E por que é importante a gente entender como calcular o gasto energético, né? Por exemplo, né, muitas pessoas param de perder peso mesmo alegando estar em déficit calórico. Isso é um exemplo aqui que eu estou dando, né, para mostrar para vocês por que é importante a gente conhecer bem os componentes do gasto energético e entender como calcula o gasto energético de forma a mais correta possível, né? Lembrando que aquele cálculo é uma estimativa. O cálculo não significa que você tem um valor exato, né? Existem formas de medir o gasto energético, né, de forma mais precisa, como usando a calorimetria indireta, que você consegue medir o gasto de repouso, e também o mais preciso usando aquele método da água duplamente marcada, que eles conseguem medir o gasto energético total de uma pessoa. Mas mesmo que sendo uma estimativa, é importante a gente saber isso. Por quê, né? Bom, se você for montar a dieta só com base nas informações que a pessoa passa, o que acontece, né? A gente tem limitações quanto a isso. Então, esse estudo aqui, apesar de ser de 1995, existem vários outros, né? O que eles viram? Quando as comparações do gasto energético medido com a ingestão de energia de registros alimentares, ponderadas ou estimadas em relação ao gasto de energia, indicaram que indivíduos obesos, atletas de resistência e adolescentes subestimam o consumo de energia habitual e real.
Subestimações individuais de 50% não são incomuns. Mesmo em adultos não obesos, no quais o viés é mínimo, o desvio padrão para erros individuais na ingestão de energia se aproxima de 20%. Então é normal as pessoas subestimarem a ingestão energética. Então, por mais no fisiculturismo, por exemplo, é muito comum os atletas, os coaches montarem a dieta só com base na informação do inquérito alimentar, do recordatório alimentar, mas porque os fisiculturistas eles costumam pesar os alimentos, enfim. Mas quando você vai trabalhar com pessoas comuns, né, é normal que essas pessoas subestimem o que elas ingerem. Não é porque elas estão mentindo de propósito. Essas pessoas simplesmente elas não conseguem ter ali uma noção exata e real do que realmente elas ingerem. E essas em obesos, atletas de resistência, adolescentes, como ele fala aí, pode acontecer muitas vezes do indivíduo subestimar em 50%, ou seja, ele come 3.000 calorias, mas na verdade ele informa para o nutricionista que está ingerindo 1.500 calorias, né? E é normal isso, porque as pessoas muitas vezes elas olham uma bola de sorvete, um pedaço de chocolate e elas acreditam que aquilo tem uma quantidade de caloria muito menor do que realmente tem, né? Enquanto se elas olharem uma porção de salada de frutas que não tem tantas calorias assim, elas acham que tem bastante caloria por causa do volume do alimento. Então, o leigo, ele tem uma percepção, obviamente, deturpada, muitas vezes, do que ele está ingerindo, né? Diferente de um profissional que conhece muito bem os alimentos. Então, quando a gente tem o cálculo do gasto energético, a gente, sabendo calcular o gasto energético, a gente tem uma noção melhor de quantas calorias aquela pessoa precisa ingerir, né? Desde que a gente, obviamente, saiba bem como fazer esse cálculo, né? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas não sabe utilizar corretamente as equações, né? E é importante dizer que mesmo as equações são estimativas, então é importante trabalhar com inquérito alimentar, assim como é importante você também saber fazer o cálculo do gasto energético, mesmo que você não use sempre na sua prática, né? Em algumas pessoas talvez seja interessante, muitas vezes quando você tem dúvida sobre a quantidade de calorias que aquela pessoa está ingerindo, se aquela pessoa realmente está seguindo a dieta, a equação ela vai te dar uma noção melhor de quantas calorias aquele indivíduo precisa. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Uma breve aula aí sobre cálculo do gasto energético. Vocês terão mais aulas na plataforma sobre montagem de dieta, sobre como a gente estruturar uma dieta, seja para emagrecimento, seja para hipertrofia. Então fiquem tranquilos, essa é uma aula introdutória aí sobre o cálculo do gasto energético e espero que vocês tenham curtido. E um grande abraço e até as próximas.